Direito e direto nos tímpanos. Uma pancada no seu conhecimento. Começa agora o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Bem-vindos ao Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Eu sou Roberto Fragali e hoje converso com Fernando Braga da Costa, psicólogo social, autor de Homens Invisíveis, Relatos de uma Humilhação Social. Converso ainda com Evandro Valadão Lopes, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e antigo diretor da Escola Judicial. Cléa Couto, juíza titular da 61ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. Raquel Maciel, juíza titular da 49ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. E Marcelo Augusto Oliveira, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e atual diretor da Escola Judicial. Vamos todos bater um papo sobre o projeto Vivendo o Trabalho Subalterno, que é inspirado na experiência do Fernando, que durante 10 anos trabalhou como gari na Universidade de São Paulo. Eu começo, portanto, esse nosso papo pedindo ao Fernando que nos conte como ele vivenciou essa experiência, como ele desenvolveu o conceito de invisibilidade social. A partir de um projeto de iniciação científica na graduação, os estudantes de psicologia, a partir de 1994, realizaram uma atividade braçal e, posteriormente, um diário de campo a respeito do que teria sido essa atividade. Dentre os episódios vividos, testemunhados e relatados, me chamou muito a atenção uma espécie de desaparecimento psicossocial dos sujeitos que vivem trabalhos braçais, e especialmente aqueles trabalhos braçais nos quais os sujeitos estão obrigados a executar as tarefas uniformizados. A partir daquela experiência de invisibilidade, toda a dificuldade de campo e designação do conceito, a gente se debruçou, digo eu e meu orientador, sobre como determinar isso a partir especialmente de dois pilares muito caros da psicologia social, que são os conceitos de reificação e humilhação social. Havia uma dificuldade tremenda naquela época porque a bibliografia não disponibilizava nada sobre alguma coisa chamada invisibilidade, digamos assim. Então, dessa forma, além do trabalho de campo, que entre iniciação científica e doutorado durou praticamente 10 anos ininterruptos, né, uma experiência de gari que eu fiz 2 vezes por semana, nós avançamos e nos aprofundamos em estudos de psicanálise e também de conceitos de sociologia. A invisibilidade pública acabou sendo designada como algo sustentado por motivações psicossociais, especialmente aquelas de antagonismo de classe, mais ou menos conscientes, onde a partir disso o olhar personalizado e o olhar personalizante dão lugar a um olhar que é reificado, reificante e também humilhante. Então a invisibilidade pública como cegueira psicossocial transforma sujeitos em coisas, sujeitos em meras funções. E parece haver mais consciência do cego sobre a própria cegueira, quanto maior o grau de comunidade em que ele possa ingressar com quem ficou apagado. Isto é, trocando em miúdos, quanto mais distante socioeconomicamente dois sujeitos, maior a dificuldade desse reconhecimento humano mútuo. Legal, obrigado, Fernando. Esse conceito você trabalhou no livro, né, Homens Invisíveis, né, que é a sua dissertação de mestrado, e que circulou na escola que você visitou pela primeira vez em 2015, né, quando deu uma aula para 20 novos juízes no curso de formação inicial. Evandro, você era o diretor da escola nessa época. Como é que a escola se apropriou dessa ideia? O que a escola tinha em mente quando ela trouxe o Fernando para cá? O Fernando traz uma ideia interessante quando ele diz transformar sujeitos em coisas, né? Na verdade, esse trabalho que a escola
desenvolve e começou a desenvolver o projeto na minha gestão, justamente com você, Fragali, que foi um entusiasta e, na verdade, o grande mentor desse projeto. A escola queria, na verdade, não permitir que o juiz se transformasse em coisa. Exatamente por conta do nosso trabalho massivo, repetitivo, às vezes automatizado, o nosso cotidiano que nos consome todos os dias. Então, o nosso grande medo e a nossa grande preocupação era não deixar que o juiz se transforme em coisa, que ele possa ter um olhar diferente, né, para o jurisdicionado, para aquele que vem buscar os seus direitos, quer empregado, quer empregador, na justiça do trabalho. Esse projeto, Vivendo o Trabalho Subalterno, na verdade, ele é um projeto que busca o quê? Dar ao juiz a possibilidade de exercitar um olhar para o outro, reconhecer o outro como sujeito também que tem as suas dificuldades, as suas agruras, as suas necessidades. Então, o projeto Vivendo o Trabalho Subalterno é um projeto que busca o exercício desse olhar, do reconhecimento do outro, porque só reconhecendo o outro é que você é capaz de se reconhecer. Não há possibilidade de você existir se não existir o outro. O trabalho da escola não se resumia a isso. Por que essa necessidade desse exercício? Porque, assim como o médico, o cirurgião, que não pode ter aversão a sangue, assim como o engenheiro civil, que tem que gostar de cálculo, assim como o médico veterinário, que tem que ter uma mínima simpatia pelos animais, juiz tem que gostar de gente, porque ele lida com gente todos os dias. E o juiz é a representação física e material, materializada do próprio Estado. Então, uma das capacidades funcionais do juiz tem que ser esse exercício do olhar para o outro. Ele tem que gostar de gente. Então, uma das competências funcionais necessárias para o exercício da profissão é, na verdade, o exercício da compaixão, na minha humilde opinião, meu caro amigo Fragali. Então, me parece que o projeto do trabalho subalterno é um projeto que se insere decisivamente e verdadeiramente nas competências e nas funções da escola judicial. Né? É criar habilidades e atitudes capazes de fazer com que o juiz exerça essa compaixão, de olhar o outro, olhar o próximo, as suas vivências, calçar as sandálias do outro para que ele exerça com propriedade a sua missão constitucional, que é de julgar. É isso, Fragali. Pois é, gostar de gente, né, é uma bela frase, e estava certamente no coração do projeto, quando a gente tentou imaginá-lo, construí-lo na escola, e teve um longo processo de maturação, foram praticamente 2 anos para que o projeto transformasse em realidade, e essa concretização não aconteceu na sua gestão, mas aconteceu justamente na gestão do diretor Marcelo, né? E aí, Marcelo, conta para a gente como é que foi a experiência de dar concretude ao projeto, vivenciar essa primeira edição. Na gestão do Evandro, o projeto já tinha sido trabalhado na perspectiva de exposição para os juízes novos na formação inicial, 2 vezes. Também tinha tido encontro com juízes, todos os juízes, no Fórum de Gestão Judiciária, e me parece que faltava alguma coisa que causasse um pouco mais de desconforto, que talvez tivesse um impacto mais efetivo nesse exercício do olhar o outro, que o Evandro acabou de se referir. Essa, então, terceira fase, a primeira fase do CFI, a segunda fase do Fórum, e essa terceira fase do trabalho subalterno,
me parece que é uma fase mais aguda daquilo que se iniciou em 2015. Quando eu cheguei na escola, o Evandro me deixou excelentes projetos, que eu tive o prazer de executar. Esse foi o projeto que mais me impactou. Esse, na verdade, me causou, logo de cara, uma grande empatia. Por todas as razões que o Evandro já disse aqui, mas também por outras. Eu próprio reconheci em mim mesmo essa flacidez de olhar, digamos assim. Essa necessidade de exercitar o olhar e o reolhar. Por causa disso, por causa da automação, do excesso de trabalho, da repetição, da massificação, da timidez própria, enfim, uma série de fatores que me levavam a acreditar que não somente em mim, mas nos meus colegas, esse projeto teria um impacto bastante importante e significativo. Então, eu fiquei fascinado com o projeto. Para mim foi uma honra recebê-lo tão bem engendrado, tão bem trabalhado antes de mim. Eu já o encontrei praticamente pronto. No meu caso, eu tive o trabalho basicamente de executá-lo, já estava bem formatado e com grande prazer o executei. Eu queria falar de alguns trabalhos, algumas dificuldades que tivemos de executar o projeto. A primeira grande dificuldade, por incrível que pareça, foi interna, institucional. Outras instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região não eram exatamente entusiastas do projeto. Então, tivemos que dialogar, na medida do possível, com uma certa crítica ao projeto. E conseguimos, com algum sacrifício, contornar essas críticas institucionais e falta de apoio institucional. O segundo grande desafio foi com a imprensa, por incrível que pareça. A imprensa queria fazer do projeto um espetáculo, queria transformar esse projeto num grande Big Brother para concorrer com o Fantástico da Globo. E isso foi difícil, porque receber dezenas de solicitações de entrevista, de eventos e de qualquer tipo de filmagem ou registro que competia com o fim do projeto, que é fazer o juiz se apresentar para um trabalho subalterno, era um grande desafio, porque entra aí o ego por um lado e por outro lado, o rigor científico e a fidelidade ao projeto. O terceiro grande desafio foram as críticas. Críticas ao nome, subalterno, porque subalterno, isso desprestigia, isso humilha, isso não é adequado. Críticas à ideia de que o juiz estava sendo levado a se tornar desimportante, isso era um menosprezo pela magistratura, seria um absurdo fazer os juízes passarem por esse papelão grande. Enfim, então as críticas foram generalizadas, foram várias, mas conseguimos superá-las, conseguimos contorná-las, a equipe era excelente, o projeto estava muito bem formatado e finalmente executamos esse projeto em julho do ano passado. E desse projeto, o resultado desse projeto foi um livro, na minha concepção, delicioso, de fácil leitura, que nós produzimos e já disponibilizamos, está na página do Tribunal e da Escola. Obrigado, Marcelo. O projeto, então, resultou, né, num livro, como o Marcelo acabou de dizer, que está disponível na página do Tribunal, né, relatando 12 histórias, né, adjetivadas por ele de deliciosas, entre elas a história da vivência de você, né, Cleia, que participou do projeto trabalhando como auxiliar de limpeza no Ministério Público Estadual. Conta um pouco para a gente como é que foi a sua experiência, por favor. Bom, Fragali, primeiro eu tenho que dizer assim, que eu conheci inicialmente o Fernando numa palestra que ele veio dar aqui na Escola Judicial e nessa palestra a gente tomou conhecimento da pesquisa dele, do trabalho dele em campo. E grata e excelente, maravilhosa foi a minha surpresa quando eu vi que a Escola Judicial estava trazendo a possibilidade dessa experiência para a gente, para nós juízes passarmos por ela por um dia. E isso foi para mim uma grande oportunidade, poder participar dessa experiência, que era você poder olhar o outro, estar no lugar, muito mais do que olhar o outro, era estar no lugar do outro, e é aquele outro que está na nossa mesa de audiência todos os dias. E você saber como é a atividade dele, como é o trabalho dele, que é um trabalho braçal, um trabalho cansativo,
numa jornada de trabalho de 8 horas por dia, durante, no meu caso, 5 dias por semana. Então, assim, eu tirei grande lição disso. Aí, efetivamente, éramos 12, cada um numa atividade, e cada um, por ser uma pessoa diferente, teve uma experiência diferente, um relato diferente, e os 12 relatos estão no livro, disponíveis para leitura de todos, inclusive gratuitamente. E, assim, a gente teve um treinamento prévio, eu tive um treinamento específico, porque eu tinha que usar equipamentos de trabalho, o que me deixou um pouco enrolada assim, no uso deles, já falando do trabalho de campo, né? E, assim, as 8 horas de trabalho, para mim, foram infinitas, assim, elas não terminavam muito, o trabalho era muito cansativo. A gente não conhece o trabalho do outro como é o trabalho do outro. Então, assim, achei isso importante. Tive um bom relacionamento com os colegas de trabalho. A gente falando um pouco de solidariedade, tive solidariedade por parte deles. A questão da invisibilidade. Hoje, eu tinha uma visão de invisibilidade que era se eu ia ser vista ou não pelo outro, e hoje eu já questiono o que seria essa invisibilidade. Hoje, depois de 8 meses da experiência, eu já questiono o que é invisibilidade, né? E acho até que é um assunto interessante da gente debater num momento específico. Bom, e aí eu achei maravilhoso fazer parte desse trabalho, minha experiência foi muito produtiva, achei ótimo, recomendo a todos. Obrigado, Cléia. Raquel também participou dessa primeira edição, né, do projeto e trabalhou como copeira no Tribunal de Justiça aqui no Rio, né, aqui pertinho da gente. Como é que foi a sua experiência, Raquel? Então, Fragali, eu também tomei conhecimento dos estudos do professor Fernando, da mesma forma que a Cléia, no encontro nosso aqui da escola. E quando eu vi que tinha sido lançado o projeto, o que eu imaginei? Eu falei, eu vou participar desse projeto porque eu acho que eu vou prestigiar esse projeto para que a escola compreenda a importância de projetos dessa natureza, principalmente para os novos colegas que têm entrado na carreira sem muita vivência de vida e profissional. Num primeiro momento, não pensei que esse projeto fosse ser interessante para a minha vida profissional. E qual não foi minha surpresa quando, participando um dia como copeira no Tribunal de Justiça, aprendendo a fazer café, aprendendo a servir os juízes e os desembargadores de lá, eu pude ter um contato com o dia a dia daquelas pessoas que, como a Cléia falou, comparecem na nossa mesa de audiência, que nos relatam o que acontece no seu dia a dia de trabalho, e eu pude perceber que o trabalho delas vai muito além do que elas contam para a gente na mesa de audiência. E que aquilo que aparece nos nossos processos, os pedidos, isso aí é apenas uma ponta da vida daquelas pessoas, né? E que eu, por estar na magistratura há muito tempo, havia perdido a sensibilidade, até o poder de analisar aquelas pessoas ali à minha frente. Então, no dia da experiência, eu percebi que aquilo não era importante só para os novos colegas, mas para mim e para os que estão na magistratura atualmente. Eu cheguei lá com uma perspectiva, com um objetivo de olhar aquilo e voltar para a escola. Olha, esse projeto é maravilhoso, todos os juízes têm que vivenciar, porque nós vamos aprender, como o Evandro falou, nós temos que voltar a olhar para o outro, temos que pensar que nós estamos aqui por causa do outro. Mas será que isso a gente está vivenciando? Era uma pergunta que eu me fiz, né? E por que isso foi importante para mim?
e que talvez sirva para os colegas que estão há mais tempo na magistratura também, não só para os novos. Por que tem essa importância? Porque você volta a adquirir a sensibilidade, o olhar para o outro passa a ser de forma diferente, e é muito importante você, na hora da audiência, na hora que você está analisando os processos, na hora que você está conversando com as pessoas, você saber o que acontece além do que está ali escrito. Então, a minha experiência foi essa, falando um pouquinho sobre essa questão do olhar, né? Eu acho que eu entrei na experiência com um olhar de juíza. Quando eu estava lá, eu tentei olhar aquilo ali com o olhar dos profissionais que trabalhavam comigo, que eram os copeiros, os garçons, e no final do dia eu estava com um terceiro olhar. Isso, então, é importante. Eu acho que a escola tem que prosseguir com esse projeto, tem que aprofundar, tem que tentar levar como um projeto, não de forma obrigatória, mas que atraia mais colegas para a gente fazer esse tipo de debate, do olhar, dessas questões todas que vocês colocaram aqui. Pois é, na narrativa, no capítulo do seu diário de campo, né, no livro, você diz, né, que no final das contas tinha a impressão de que estava num não lugar, num espaço meio intermediário, onde você não era nem mais juíza, mas ao mesmo tempo não conseguia ser como seus colegas de serviço, né, naquela experiência. Você fala que via com olhos que não eram os olhos da profissão, mas também não eram os olhos daquele dia a dia, né? A gente refina esse olhar, tenta construir alguma coisa. Você disse que trouxe sensibilidade. É isso que traz essa experiência, você acha? Me trouxe mais sensibilidade. Na verdade, mudou um pouco o meu olhar. Eu achei que eu tivesse um olhar para as pessoas que fosse um olhar que transmitisse, assim, que deixasse para aquelas pessoas que estavam na minha frente, ali, principalmente no trabalho, a impressão de que eu estava me importando com elas. Mas eu percebi que não era esse olhar que eu vinha trabalhando durante o tempo. E não digo também hoje que depois da experiência o meu olhar é melhor, é um olhar diferente. Pois é, Fernando, deixa eu aproveitar essa deixa do um olhar diferente, né? Aliás, tem várias deixas que apareceram, né? Na fala do Evandro, gostar de gente, na fala da Raquel, é uma ponta da vida das pessoas que a gente conhece, que a gente acaba se aproximando, né? É um olhar diferente. Você coordenou esse projeto, né? A primeira edição, está participando agora da segunda edição que começa agora. No primeiro projeto, trabalhou como gari de novo, né? Depois de 10 anos, voltou a repetir a experiência, dessa vez não na varrição pública, não na USP, mas no Hospital Souza Aguiar. Como é que você avalia esse processo, essa experiência? Qual é a sua impressão de toda essa história? É difícil falar com bastante precisão, transmitir exatamente todos os sentimentos e todos os pensamentos que eu tenho a esse respeito. Para ser assim absolutamente honesto, no primeiro dia em que eu varri rua com os garis da USP, em novembro de 1994, não demorou muito para que eu fosse abordado por um deles, o Moisés, que depois se tornou um grande companheiro durante os meus 10 anos de USP, também para além disso. E ele dizia assim, fala lá que as vassouras aqui é assim. Fala lá o jeito que a gente está tomando café. Você viu que imundice? Você viu, Fernando, o jeito que a gente é tratado aqui? Fala lá, viu? E eu fiquei pensando, a partir de então, como estudante de psicologia e com 19 anos de idade, o que eu faria com essa demanda? Quem seriam os destinatários desse fala lá? Fala lá para quem? Fala lá como? Fala lá por quê? Então, eu vejo agora que Moisés não se sentia apenas invisível. Ele se sentia como alguém que não tinha voz,
que, embora pensasse, não podia expressar pensamento, embora sentisse, não podia divulgar nada a respeito da sua esfera afetiva. E depois de muito tempo varrendo e estudando, eu cheguei a uma conclusão muito preocupante de que nós ainda vivemos um estado escravagista, mesmo 100 anos depois da abolição legal da escravatura. Então, participar, fazer parte desse esforço coletivo dentro da esfera de um tribunal, dentro da esfera de uma escola judicial, é algo que me enche de esperança. E eu não sei, de fato, e não tenho mais como perguntar para o Moisés, porque infelizmente ele se foi, se ele entendia que eram com juízes ou desembargadores do trabalho que eu deveria fazer esse tipo de queixa ou revelar essa demanda. Mas certamente que aqui é um lugar muito vivo, é um lugar realmente de pessoas, é um lugar em que eu sinto que há democracia, onde se permite trabalhos com essa seriedade, embora pareçam trabalhos não tão sérios assim, mas o rigor aqui é muito grande, rigor burocrático, administrativo e mesmo científico. Aqui é possível falar e ser ouvido, e é possível ouvir e aprender também sobre outros pontos de vista que não o meu, que derivam dessa experiência ombro a ombro com os juízes do trabalho. Eu, ao mesmo tempo que me preocupo com a lentidão que a gente vai ter que enfrentar para resolver questões dessa envergadura, coisa histórica que a gente enfrenta há muito tempo, eu tenho satisfação de sentir que a coisa progride já numa esfera de poder muito interessante para esse tipo de revolução. Fernando, eu acho que a vida é muito saborosa e interessante, né? O Moisés fez um pedido a você, fala lá. E certamente o foco do fala lá era para o patrão, para quem escolheu o local de trabalho, a forma de trabalhar, a vassoura. Tá? Mas eu acho que você encontrou uma forma bastante interessante, muito mais ampla, de satisfazer e atender o pedido do Moisés. Acho que esse projeto é um fala lá. Só que você não fala lá. Você fala lá e fala cá. Fala em todo lugar. Esse projeto do trabalho subalterno fala lá numa esfera que, com toda certeza, o Moisés não tinha percebido naquele momento histórico. Talvez o olho dele estivesse direcionado para uma realidade bastante mais limitada. Mas você pegou essa demanda do Moisés, transformou essa demanda num fala lá muito mais potente, uma voz muito mais alta. E então, assim, a gente fica muito honrado, muito satisfeito de estar ouvindo e falando lá junto contigo. E, Fernando, continuando o que o Marcelo estava falando, o fala lá também eu ouvi lá dos profissionais com os quais eu trabalhei. Porque depois que eu revelei a minha profissão, eles vieram conversar comigo e quando souberam que eu era juíza do trabalho, eles tiveram exatamente essa fala. Então você conta lá como que a gente vive? Você conta? Você vai narrar o que você viu aqui? E eu falei, vou, com certeza. Pois é, tem um novo Fala Lá começando, né? Hoje a gente começou a segunda edição do projeto, né? Dessa vez com 15 juízes, novos participantes, velhos participantes. Teve gente que gostou de tal jeito da experiência que está repetindo vai repetir pela segunda vez, né? Alguns pedindo, inclusive, para fazer 3 trabalhos. Enfim, tem lá uma demanda enorme. E entre eles, né, a gente tem a presença do Evandro, que vai, né, trabalhar como gari
escolar, né? Vai trabalhar numa escola pública. Evandro, conta para a gente qual é a sua expectativa. Bom, eu primeiro estou muito apreensivo, porque eu sempre quis trabalhar bem, fazer as coisas certas, né? Não sei se seria um bom gari. Então, de fato, há uma certa apreensão de desenvolver bem o meu trabalho, de não ser chamado a atenção pelo chefe. Agora, é importante dizer o seguinte: quanto nós estamos distantes da vivência do outro, né? O quanto podemos perceber da vida e do mundo do outro, de uma outra pessoa, né? Então, vivemos num mundo paralelo, numa bolha. Eu tenho muitas dúvidas se isso realmente não acontece, né? Com pessoas como nós, que tivemos boa formação, né? Uma educação regular, e, de certa forma, fazemos parte de uma elite social, o quanto esse distanciamento nos faz não perceber essas necessidades do outro. Então, esse projeto me traz muita expectativa nessa ressignificação do outro. Será que eu sou capaz de, nesse exercício, nesse olhar, de legitimar o discurso de alguém? Hoje, na determinada área, usa-se muito a expressão lugar de fala, né? Quer dizer, eu sou capaz hoje, será que sou mesmo capaz de dar um lugar de fala a alguém, a esse trabalhador subalterno? Então, eu acho importante que nesse exercício eu possa me perceber ali. O quanto distante eu estou da possibilidade de legitimar esse discurso, né? Discurso de uma pessoa que exerce um trabalho dito como, entre aspas, subalterno. Então, a minha expectativa é muito egoísta, né? Na verdade, trabalhar em mim essa possibilidade de transformar esse sujeito coisa em só sujeito, em sujeito pleno. E aí, a partir daí, também me transformar em sujeito pleno. Acho que é isso, Fragale. Obrigado. Marcelo vai trabalhar como conferente de carga nessa edição do projeto, né? Mas, enfim, pela segunda vez, a segunda experiência. Mas, Marcelo, você desempenha nesse momento um papel institucional como diretor da escola. Você pode dizer para a gente qual é a expectativa da escola com a segunda edição do projeto? Bom, eu já tive expondo esse projeto na ENAMAT, na Escola Nacional. Em primeiro lugar, a minha grande expectativa como diretor atual da escola é que esse projeto se incorporasse à agenda permanente da escola. Acho que a gente teria um ganho se a gente conseguir firmar a ideia de que esse é um projeto que faz parte da linha pedagógica da escola e a gente não abre mão desse projeto como um elemento que colabora na formação dos juízes. Então, a primeira grande expectativa é essa. Eu quero trabalhar, enquanto eu for diretor da escola, para criar a cultura, a estrutura e o espaço necessário para que esse projeto se torne permanente na linha pedagógica da escola. Se é espaço para sonhos, se a sua pergunta trata de sonho, eu tenho um segundo sonho, uma segunda camada de sonhos. O meu sonho é que a ENAMAT transforme esse projeto em boa prática de formação de juízes e, de alguma forma, regulamente nacionalmente o uso desse instrumento para a formação de bons juízes do trabalho no Brasil. Tenho trabalhado nesse sentido. Para isso, fui a Brasília, conversei com o ministro-presidente, diretor da Escola Nacional, e tenho grandes expectativas de que esse projeto seja reconhecido como um instrumento eficaz para fazer tudo aquilo que nós falamos aqui. Olhar do outro, sujeito-objeto, tudo aquilo que nós já discutimos bastante aqui hoje. Eu tenho um desejo, tenho um sonho de que isso seja percebido, essa demanda seja percebida e tratada por meio desse projeto. Depois, eu de fato acredito, viu, Roberto, que se por um lado impacta o olhar,
falado pela Raquel, pela Cleia, por todo mundo, impacta o olhar do juiz sobre a pessoa que ele atende no seu dia a dia, como profissional. Na verdade, esse projeto trata a pessoa como um todo. Nenhum juiz que participa desse projeto sai da mesma forma que entra. Ninguém consegue sair da mesma forma. E não há nenhum milagre nisso, mas esse incômodo que é gerado por participar do projeto desloca esse olhar, faz o juiz pensar. Então, a minha expectativa é que eu possa dizer que no universo de em torno de 300 juízes, eu tenho pelo menos, depois de 5, 10 anos desse projeto, eu tenho 50% dos juízes que foram sensíveis a essa ideia da invisibilidade, do trabalho subalterno, se submeteram a essa capacitação e saíram com esse novo olhar, ou pelo menos saíram incomodados com esse olhar antigo que eles tinham. Porque transformações internas, pessoais, de caráter, ou enfim, qualquer tipo de transformação que venha de dentro, não se dá de um dia para o outro, não se dá por uma única experiência, mas começa por alguma coisa. E a gente quer, a Escola Judicial TRT1, quer oferecer esse projeto como talvez o primeiro passo nessa transformação, ou mais um passo em outros passos que já foram dados por tantos outros que estão preocupados com esse tema. Obrigado, Marcelo. Nessa edição, né, a gente vai ter alguns juízes trabalhando como copeiros, serventes, jardineiro, né, conferente de carga, gari escolar, gari na varrição pública, gari hospitalar e gari na praia, né, que não podia faltar no Rio de Janeiro, um gari de praia. Eu queria perguntar para a Cleia, que não está participando dessa nova edição, né, mas, enfim, que teve toda a experiência da primeira, o que você recomendaria para esses novos participantes? Primeiro, Fragalha, eu quero voltar só um pouquinho assim, em cima daquilo que o Marcelo falou. E eu também sou entusiasta desse projeto, acho que ele tem que ser nacional, acho que ele tem que fazer parte da formação inicial e continuada do juiz, assim, porque, como a Raquel tinha falado também, não só o juiz novo que está entrando, que não tem experiência de vida, mas aquele que está na carreira já há bastante tempo, como é o nosso caso aqui, eu acho que eu sou a mais novinha aqui, que estou há 22 anos na carreira. A gente vai perdendo essa sensibilidade e fica massificando aquele trabalho da gente, até porque a gente tem meta, tem produtividade a cumprir, enfim, e acho assim que a gente tem que voltar um pouquinho e, deixa eu conhecer o outro um pouco, isso assim, ainda mais num país como o nosso, em que a desigualdade social é imensa, é enorme, há um fosso enorme entre a nossa classe social e daquele que a gente está visitando e daquele que está na nossa mesa de audiência no dia a dia. Então, primeiro que eu acho isso, então eu acho que isso devia ser um exercício a ser feito, a ser cumprido de tempos em tempos para a gente relembrar. Agora, com relação a quem está fazendo pela primeira vez, eu recomendo que vá de coração, olhos e peito aberto. Que fique atento ao que está acontecendo, que deixe acontecer, que se deixe levar pelo que está acontecendo, que entre na experiência de verdade, que se coloque no lugar do outro de fato. Viva o seu gari, o seu conferente de carga, o seu serviço de auxiliar de serviços gerais, ou seja, vista aquele personagem, não só o uniforme, vista o personagem de fato. Fernando, a gente, né, recuperou a trajetória da primeira edição, falou um pouco das expectativas com essa segunda edição, que marca aí um momento de 4 anos de cooperação sua com a Escola Judicial, né, aqui do Rio de Janeiro. Nesses 4 anos, você começou com uma audiência, com uma plateia de 20 novos juízes, e ela cresceu para se transformar numa audiência bem maior, né, inclusive com palestras em outros tribunais, ou seja, com uma possibilidade de intercâmbio com outros espaços. Como é que você vê o futuro
dessa relação que a gente estabeleceu, que você estabeleceu com o judiciário? Bom, pelo que eu tenho percebido e pelo que eu ouvi no bate-papo aqui, eu tenho que pedir que não esqueçam de mim, porque tenho sentido um entusiasmo crescente, permanente seriedade e respeito pela proposta. As pessoas não só aderem, mas participam com energia e com alegria, trazem relatos, gostam de compartilhar as experiências, eventualmente até se aventurar em interpretações psicossociais, não é? E a gente teve uma experiência hoje, eu diria tímida, mas bastante representativa e por compromissos profissionais bastante compreensíveis. A Cleia, a Raquel e o Evandro não puderam participar, mas tivemos um almoço celebrativo, digamos assim, envolvendo todos os participantes, né, todos os juízes que estão aqui voluntariamente, e diferentemente do que sempre ocorre, dessa vez, depois do almoço, não foi a Jo, que trabalha na Copa, que recolheu a louça que nós sujamos. E nós tivemos um gesto de colaboração, recolhendo toda a louça, pratos, talheres, copos, e havia mais gente interessada e voluntária em cuidar da limpeza e lavar a louça do que louça para ser lavada. E tudo isso feito aqui na Copa, no andar, tudo isso em torno de conversa, e surgiram outros olhares e aproximação entre os magistrados que não se conheciam, alguma desconfiança e algum constrangimento da Jo, que estava ali meio sem entender o que estava acontecendo, o que esse monte de juiz está fazendo aqui na minha Copa, lavando louça, onde é que isso vai parar, não é? Mas foi um momento que me deixou assim, cheio de esperança, porque, entre outras coisas, acho que é um trabalho de resgate. É um trabalho que aponta, na verdade, para algo que perdemos e que precisamos reconquistar. E se nós reconquistarmos a liberdade do outro, também nós estaremos mais livres, porque o exercício da profissão de juiz, eu tenho percebido e tenho ouvido isso de muitos, também coloca armadura, também coloca, digamos assim, ferrugem naquilo que nós temos de humanidade, né, nesse sentido. Então, quando eu brinco dizendo não esqueçam de mim, é porque o projeto encampado por pessoas sérias, competentes e sensíveis, digamos, ganhou vida própria nesse sentido. E isso muito me alegra, porque tudo isso começou com uma demanda muito genuína de alguém que sofria o seu próprio trabalho. Trabalho que deveria trazer não só a satisfação da subsistência, mas também a satisfação de se sentir produtivo, de se sentir visto, de se sentir colaborando com a própria comunidade. Então, é uma honra poder transmitir essa solicitação em nome do Moisés Francisco da Silva, esse é o nome de um dos meus professores garis, né, e saber que isso está em ótimas mãos. Eu não tenho dúvida que vocês poderiam, a partir desse instante, até prescindir da minha colaboração e ter outras vozes aí também atuantes. E acho que num curto espaço de tempo nós teremos trabalhadores aqui também participando disso de uma forma mais efetiva, com os seus próprios relatos, suas próprias demandas, não é? Então o psicólogo social perde a função, porque o próprio trabalhador vai estar presente na escola judicial e assim a gente vai ter conquistado um monte de coisa de fato. Eu sou eternamente grato por tudo que vocês estão fazendo. Não, Fernando, fique tranquilo. Nós não iremos prescindir da sua participação e da colaboração que você tem dado ao longo desses anos à escola judicial. Uma colaboração que certamente contribuiu para o sucesso da primeira edição e vai contribuir
para o sucesso dessa segunda edição que acaba de começar, né? É uma segunda edição que a gente espera resulte numa consolidação que foi aqui verbalizada, né, desejada por absolutamente todos. O meu muito obrigado a Fernando, Evandro, Cleia, Raquel e Marcelo pelo bate-papo, pela participação e, sobretudo, a você, ouvinte, que eu espero tenha gostado desse nosso encontro gostoso, dessa troca de informação, dessa oportunidade de conhecer um pouco mais das atividades da escola. Encerra aqui agora, portanto, Direito nos Tímpanos, o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Curtiu? Quer ganhar uma hora de formação? Direito nos Tímpanos também te oferece essa possibilidade. Basta clicar no link abaixo e responder as perguntas do questionário. É rápido, fácil e indolor. E vale uma hora.